Olá! Vamos mergulhar hoje no cenário econômico para entender uma coisa: qual o real impacto das taxas de juros nas ações. A gente vai ver como tudo isso se conecta e o que pode vir pela frente para quem investe. Mas antes de tudo, aquele aviso super importante, né? O nosso papo aqui é totalmente informativo, com base nos dados que a gente vai ver. Não é de forma alguma uma recomendação para comprar ou vender qualquer coisa, combinado? E aqui está o centro da nossa discussão. Com a Selic nas alturas e a renda fixa pagando bem, muita gente se pergunta: vale a pena mesmo ir para a bolsa agora? Para a gente chegar numa resposta, vamos analisar o que a história nos conta e quais são as perspectivas. Beleza, então vamos começar pelo básico. É fundamental entender essa dança que existe entre os juros e o preço das ações. Olha, existe uma relação que é um clássico no mercado, quase como uma gangorra. Geralmente, quando a Selic cai, o crédito fica mais barato para as empresas, o que ajuda a aumentar os lucros. Ao mesmo tempo, quem investe vê a renda fixa rendendo menos e começa a buscar opções com maior potencial de retorno, como as ações. Esse fluxo de dinheiro saindo da renda fixa e indo para a bolsa tende a valorizar as empresas. É um movimento bem natural. E o mais legal é que isso não é só papo, não. Os números mostram isso preto no branco. Desde 2008, a cada 1 ponto percentual que a Selic caiu, o Ibovespa subiu, em média, 6,4%. E vale lembrar, essa é a média do índice. Escolhendo bem as ações, o resultado poderia ser ainda melhor. E aqui tem um segredo do mercado. Ele sempre tenta adivinhar o futuro. Em 2016, por exemplo, a bolsa deu um salto bem antes do Banco Central anunciar o corte de juros. Quem ficou esperando o anúncio oficial para investir acabou perdendo o bonde, ou pelo menos o começo da festa. O mercado se antecipa. Certo, agora vamos sair um pouco da teoria e ver como isso funciona na prática no preço de empresas de verdade. A gente vai usar duas grandes seguradoras como exemplo. Usando um modelo de valuation, o negócio fica bem claro. Pensa comigo. A taxa de retorno exigida é o mínimo que uma pessoa quer ganhar para aceitar o risco da bolsa em vez de ficar na renda fixa. Com juros altos, essa exigência é maior, tipo 17%. Isso daria um preço justo para a ação de R$ 47,50. Agora, se os juros caem, a renda fixa paga menos, então a exigência sobre a bolsa diminui, talvez para 15%. E olha o que acontece. O preço justo da mesma ação salta para mais de R$ 63. A empresa é a mesma, mas a mudança no cenário muda totalmente o valor que o mercado está disposto a pagar por ela. E com a caixa Segridade, a lógica é idêntica. Com a taxa de 17%, preço justo de R$ 20. Se a taxa cai para 15%, o preço sobe para 28. Isso só reforça o poder que essa dinâmica tem sobre o valor das ações. Mas aí vem aquela pergunta: mas juro baixo não prejudica o resultado financeiro das seguradoras? Sim, prejudica, mas vamos colocar isso em perspectiva. Uma queda de 3 pontos na Selic poderia diminuir o lucro da BB Seguridade em 300 milhões. Parece muito, né? Só que, perto do lucro total de quase 9 bilhões, isso é uma queda de só 3,4%. Isso sem nem contar que juros mais baixos podem aquecer a economia e melhorar o resultado operacional da empresa. Agora, vamos virar a página e olhar para uma história bem diferente, a da Klabin. Ela é um ótimo exemplo de que nem tudo é sobre o cenário macroeconômico. Existe uma máxima no mercado que é essa aí. Por quê? Porque quando uma empresa está investindo pesado, ela está gastando muito dinheiro. Isso pode aumentar a dívida e o retorno para quem tem a ação pode demorar a aparecer. E foi exatamente isso que a Klabin fez. Ela acabou de sair do maior ciclo de investimentos da sua história. Foram 30 bilhões de reais desde 2020. Agora, a fase de gastar muito acabou. Pode ser que estejamos entrando na hora da colheita, um período com mais caixa sobrando, o que pode se transformar em mais dividendos e até recompra de ações. E o ponto que deixa essa história super interessante é este. O preço da celulose, que é o principal produto da Klabin, está na mínima dos últimos 13 anos. Pensa bem, a empresa termina seu mega investimento justo quando o preço do seu produto está lá embaixo. Se o preço da celulose começar a se recuperar, a Klabin pode ter um ganho duplo, os novos projetos maturando e um cenário de preços bem mais favorável. Para fechar, vamos dar um zoom out e comparar o Brasil com o maior mercado do mundo, o dos Estados Unidos, do ponto de vista de valuation, ou seja, se as bolsas estão caras ou baratas. E o contraste aqui é bem nítido. Quando a gente olha se as ações estão caras ou baratas em relação aos lucros, o mercado americano parece bem esticado, com múltiplos que lembram até a bolha da internet lá em 2000. Já a bolsa brasileira, por ser de um mercado emergente, está com preços bem mais em conta na comparação. E o que esses preços altos lá nos Estados Unidos podem significar?
Bom, alguns modelos de projeção indicam que, partindo dos preços atuais, o retorno médio das ações americanas nos próximos 8 anos pode ser até negativo. É isso mesmo, um retorno médio de quase menos 1% ao ano. Por outro lado, a mesma análise para o Brasil mostra um potencial de retorno bem positivo, na casa de 11,5% ao ano. O ponto de partida, ou seja, o valuation atual, faz toda a diferença nas expectativas de retorno futuro. Então, para a gente amarrar tudo o que conversamos, uma queda de juros tende a ser um vento a favor para a Bolsa, e isso mexe diretamente no quanto o mercado acha que uma ação vale. Mas não dá para olhar só para isso. O ciclo de cada empresa, como vimos com a Klabin, é super importante. E por fim, na foto de hoje, a Bolsa brasileira parece estar num ponto de partida bem mais interessante que a americana. Resumindo então, o cenário geral parece estar se tornando favorável para a Bolsa. Mas a lição principal é que é preciso sempre olhar tanto para o mapa geral quanto para o terreno específico de cada empresa antes de tomar qualquer decisão. E agora a gente quer saber o que vocês acharam dessa análise. Faz sentido? Deixem as opiniões aí nos comentários. E claro, não esqueçam de se inscrever aqui no canal para acompanhar as próximas. Valeu!